e não percebem e não discernem que Deus continua no controle da história. Um terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos, baseado aqui nesse capítulo 1 de Abacuque, é que os caminhos de Deus, os caminhos do Senhor, eles precisam ser interpretados à luz desta palavra, da sua palavra, à luz das Escrituras sagradas, pois toda a história está sob o controle do Senhor. Verso 6, pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. O Eterno controla não somente a Israel, mas também seus próprios inimigos, os caldeus. Toda a terra está sob o controle da sua mão. Todo poder neste mundo que não seja dado por Deus não tem poder. O seu poder é limitado. Não foi a força dos caldeus que lhes deu a vitória. Foi Deus, a Bíblia diz, foi Deus quem suscitou os caldeus, meus irmãos. Deus é o Senhor da história. Deus está acima de tudo. Deus controla a história. E todos os seus movimentos da história, é o nosso Deus quem controla. A segunda coisa que nós percebemos aqui é que a história segue os seus planos. Os planos de quem? Do eterno Deus. Eis que suscitam os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. O próprio Deus, o povo de Deus jamais será destruído. Seus planos não podem ser frustrados, já dizia o profeta Jeremias. Israel não será destruído. Os inimigos do povo de Deus, eles podem ser usados por Deus, mas não será destruído. Deus disciplina seu povo, mas eles sofrem a justa ira de Deus por não reconhecerem que a mão dele está sobre a história, que a mão de Deus está sobre eles. Se a gente for um pouquinho adiante no capítulo 2, no verso 5, diz assim: assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja a gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Os arrogantes, eles acham que tem poder, que está com controle, mas não estão. Uma terceira observação: Deus deste mundo é o poder passageiro. É um poder passageiro que nós vemos nesta palavra, mas o nosso Deus, ele é eterno. Senão, olha o que está escrito no verso 11 do capítulo 1. Então passam como passa o vento e seguem. Faz-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. É um poder passageiro, o poder dos caldeus. Esse poder era passageiro, o Deus deles fora que foi criado, meus irmãos. Mas o nosso Deus é um Deus eterno. Ele é quem governa a história. A história não caminha para o caos, mas para o fim glorioso, que é a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seu trono está acima desse mundo. Ele reina para sempre ele reina. O Deus deste mundo é criado, mas o nosso Deus, ele não. Ele é autoexistente. Verso 12 diz assim: não és tu desde a eternidade? Ó Senhor meu Deus, ó meu santo. E ele continua: não morreremos. Ó Senhor, para executar o juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Olha o esclarecimento aqui dessa verdade. Deus é santo, Deus é puro, Deus é justo.
e não comete injustiça. E o seu trono é um trono de justiça. Todo mal que existe no universo, isso é repugnante diante do nosso Deus por causa da sua pureza. O mal será destruído, meus irmãos. Os inimigos serão sentenciados, diz aqui a sua palavra. O povo de Deus será resgatado. O verso de número 4 diz: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O que Paulo diz aos Romanos capítulo 1, verso 17: o justo viverá pela fé. O mal será destruído, os ímpios serão sentenciados e o povo de Deus será resgatado. E para concluir essa verdade, o profeta Abacuque, do verso 2 ao verso 4: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostrarás a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Precisamos entregar a nossa causa nas mãos do Eterno, meus irmãos. O drama de Abacuque aqui era ver o sofrimento imposto pelos ímpios. O drama de Abacuque aqui era ver Deus usando um instrumento tão perverso para disciplinar o seu povo, como diz a parte B do verso 12. Ó Senhor, para executar o juízo, o Senhor puseste aquele povo. Tu, ó rocha, fundaste para servir de disciplina. Veja, meus irmãos, foi o Senhor que colocou. E aqui nós aprendemos uma lição maravilhosa na vida de Abacuque. Abacuque não se queixa contra Deus, mas a Deus. Mas a Deus. Em vez de se escandalizar, em vez de criar uma revolta, de amargura, de fugir de Deus, como fez Adão quando pecou ali no Éden, não, Abacuque, ele se volta para Deus. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, vai durar essa peste na nossa nação? Até quando, Senhor, vai durar esse vírus no mundo? Talvez nós perguntamos, mas eu creio, e a minha oração tem sido essa, meus irmãos, nós temos que pedir ao Senhor para fazer a vontade dEle, continuar realizando a vontade dEle, que é boa, que é perfeita, que é agradável, até quando for necessário, até quando o povo se curvar diante dEle, até quando as nações se voltarem para Ele, até quando nós reconhecermos o nosso pecado, até quando nos arrependermos de fato e ter a nossa vida mudada. Até quando, Senhor? Até quando for necessário, até quando nós vemos os nossos familiares se humilhando diante dEle, até quando nós vemos as nossas autoridades se voltar para Ele, reconhecer que só Jesus é o Senhor, que Ele é o autor da vida, que Ele controla a história, que Ele é Senhor da nossa vida, que Ele governa a nossa vida. Que o Senhor Jesus possa nos ajudar a reconhecer o seu poder, o seu domínio. Como diz a tua palavra, não tem fim. Ele tem sido misericordioso para comigo, para com você, para com a sua família. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Que nós venhamos nos arrepender. Que venhamos buscar a Deus. Que venhamos entregar os nossos caminhos ao Senhor. Que a nossa vontade venha a ser fazer a vontade dEle. Porque até quando, meus irmãos, nós não
entregarmos totalmente para Deus, nós não vamos ter todas as dádivas que Ele tem para mim e para a sua vida da parte dEle. Precisamos entregar totalmente a Ele, entregar nossa vida, que o nosso prazer, o nosso deleite venha a ser viver na sua santa e gloriosa palavra, viver para Ele. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus te guarde nesses dias difíceis. Você não desista, não desanime, anima-te, como Davi pediu ao Senhor, reanima-me, Senhor, que você esteja animado nesses dias. E quando essa tempestade passar, porque ela vai passar, todas as tempestades elas vêm e elas passam. Quando essa tempestade passar, você vai continuar sendo essa pessoa que você está sendo hoje, buscando a Deus. No momento da crise você está buscando a Deus, mas a bonança vai vir, a crise vai passar, e aí você deve continuar igualmente buscando a Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, porque você não adora Ele pelo que Ele faz, você adora Ele pelo que Ele é. Você não adora Ele por aquilo que Ele te dá. Ele já te deu tudo de mais precioso que Ele poderia ter te dado. Creia nesta palavra. Confia no Senhor. Confia no Senhor e viva para Ele. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. De quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Se pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia.